Eu tava encerrando aqui o vídeo e levei um puxão de orelha do Nortron, que eu esqueci de falar uma coisa muito importante, que é em relação a uma plasmagem que está sobre a grade eletromagnética do nosso planeta. E nessa plasmagem há informação que reverbera para os nossos campos, para as nossas mentes, para que a gente não beba água. Saudações, Irmandade! Hoje eu vim aqui para a gente conversar um pouco sobre as águas. A equipe espiritual que orienta, que coordena os meus trabalhos aqui, já vem trazendo informação sobre as águas planetárias há algum tempo. Quem acompanha esse canal já está por dentro e quem acompanhava a Oiana Rê também. Então, eu vou trazer aqui uma informação que me deixou um pouco com uma responsabilidade maior, eu diria. Vou trazer essa fala porque fica mais coerente. Então, é uma responsabilidade mesmo o que eles querem nos passar, que é sobre a importância da gente cuidar a água que a gente vai ingerir. Porque, segundo eles, as águas do nosso planeta, até mesmo águas de nascentes, estão com toxicidades. Não são todas as águas que estão com uma toxina muito grande, mas as águas das cidades estão. Então eles estão pedindo, mais do que nunca, porque essa orientação ela já é antiga, que a gente não faça a ingestão de águas da torneira, porque elas possuem muito mais do que metais pesados. Os metais pesados eles já são muito danosos para o nosso sistema, porém, nas águas da torneira das cidades, principalmente dos grandes centros, já estão muito contaminadas com outros tipos de substância que até mesmo interferem no nosso sistema digestivo e podem causar danos mais profundos à nossa saúde de forma integral. Então, o aviso deles, a informação que eles trazem é para que a gente procure beber uma água de qualidade, tá? Eu sei que tem muita gente falando de filtros e tem muita gente falando que o filtro de barro ele não é bom. Porém, o filtro de barro, por mais que ele não vá limpar 100% a água, ele é um filtro que faz sim uma filtragem muito importante, ainda mais e principalmente se tu utilizar uma vela adequada. Para quem não sabe, o filtro de barro ele precisa ter uma vela, assim como outros filtros. Então, as velas, elas são muito importantes e a gente precisa investir em velas que façam a filtragem de bactérias. Porque a grande preocupação deles é a ingestão de bactérias que estão sendo depositadas nas nossas águas, segundo eles propositalmente, para que nos deixem adoecidos e para que a gente alimente a indústria farmacêutica e para que a gente, então, não consiga executar e ancorar as informações espirituais, uma vez que as nossas células físicas, as águas intra e intercelular, estejam contaminadas, né? Estarão contaminadas devido a metais pesados, que a gente já sabe, e agora ainda mais com bactérias. E essa disfunção bacteriana no nosso sistema nos causa uma desconexão muito grande com a espiritualidade de luz e nos conecta à espiritualidade de sombra. Então é bem importante que a gente preste atenção nessas informações, que a gente faça a utilização de água mineral e ainda assim passe no filtro de barro. Essa é a informação deles aqui pra gente. E aqui, quando eu não estou em casa e não tem filtro de barro com a vela adequada, eu vou deixar o link na descrição aqui do canal de velas que a própria equipe espiritual orientou para utilizar no filtro, tá? Que é importante. Não é propaganda de ninguém, é só uma vela que auxilia muito nesse ponto. E eu compro água, mas eu coloco o meu sentir em ação.
ali quando eu chego naquela prateleira cheia de água mineral, porque não são todas as águas minerais também que estão boas, infelizmente. Mas é mais seguro do que tomar uma água de torneira. E a gente não pode mais tomar, tá? A gente precisa cuidar disso. E ferver a água, pelo menos então, sabe? Se tu não tem como comprar uma água mineral, tu não tem como ter um filtro, tu ferve a tua água pelo menos, porque alguma coisa vai matar ali, tá? Mesmo que não saia cloro, mesmo que não saia metal pesado. Mas a orientação deles é essa, e eu tô aqui só repassando essa informação, porque a gente precisa cuidar e também porque eles trazem para que a gente não se demore mais tanto nos banhos, por exemplo. Também, obviamente, pela responsabilidade com as águas do planeta, mas também porque a nossa pele absorve, né? Como se a nossa pele fosse uma grande boca e o que bate na pele adentra o nosso sistema, cai sim na nossa corrente sanguínea e interfere todo o nosso campo e o nosso corpo. Então, se as águas estão contaminadas num banho, elas podem também contaminar o nosso corpo. Então, a gente precisa observar isso, tá? É claro que se tiver uma bactéria muito forte, tu ter contato pequenininho com a água, tu já vai poder absorver essa bactéria aí, tá? Eu não vou entrar aqui no mérito de quem absorve bactéria tem que olhar para um ponto emocional, porque na metafísica tarará, tá? Eu não vou entrar nesse ponto, nem de fungo, nem de vírus, nada disso. Eu vou entrar aqui na lógica do nosso corpo físico material que tem ali as suas aberturas e quando em desequilíbrio absorve essas toxinas, sejam estas toxinas provindas de bactéria, de fungo, de vírus, e interfere no nosso sistema e nos adoece, ok? Então, é com um sentir assim bem complexo que eu venho trazer essa informação, porque a água é tudo e a gente está com a nossa água em risco de muitas maneiras e a gente tem que fazer alguma coisa. E esse alguma coisa nem que seja cuidar das nossas águas internas, porque tendo essa autorresponsabilidade a gente consegue expressar responsabilidade para fora e a gente precisa ter essa responsabilidade a partir de agora. E eu acho que não sei se foi nesse canal ou se foi no Iana Rê, agora não lembro por conta dos conteúdos parecidos, semelhantes, que foi canalizada uma informação de Arcanjo Rafael, acho que isso faz uns 4 anos já, em relação à água. Eu vou procurar e vou deixar aqui no card, para vocês lerem, enfim, se sentirem, né, para observar o quanto a espiritualidade vem nos alertando, nos pedindo cuidado, nos pedindo responsabilidade para com as águas planetárias, para a consciência do nosso planeta. E é isso. Se fez sentido por aí, comenta aqui comigo, a gente conversa, troca ideia, se ajuda, se apoia, se tu conhece um filtro seguro, uma vela boa, uma água que tu confie, se tu tem aí uma informação que eu não falei aqui, que tu pode compartilhar nos comentários para que outras pessoas possam acessar, compartilha. Essa é a função dessa grande rede, né? Que a gente possa compartilhar as informações e se auxiliar nesses momentos delicados também, tá bom? Eu estava encerrando aqui o vídeo e levei um puxão de orelha do Nortrão, que eu esqueci de falar uma coisa muito importante, que é em relação a uma plasmagem que está sobre a grade eletromagnética do nosso planeta, e nessa plasmagem há informação que reverbera para os nossos campos, para as nossas mentes, para que a gente não beba água. Por quê? Porque se a gente não bebe água, a gente não reabastece as nossas células, a gente não alimenta o ectoplasma do nosso ser, para que através desse ectoplasma, desses bons fluidos energéticos, a gente se conecte à nossa espiritualidade e aos orientadores espirituais. E com essa não
nutrição através da água das nossas células, a gente acaba se desconectando da rede espiritual de luz e ficando mais à mercê da espiritualidade de sombra e de todo o corrompimento mental. A gente conversou nos vídeos anteriores aqui em relação ao nosso elemento água e terra do nosso cérebro e ar também, né? Eu vou deixar aqui no card para que vocês possam assistir se assim sentirem em seus corações em relação aos ataques espirituais e como eles interferem no nosso corpo físico. Eu trouxe ali a informação sobre se o ar está muito exacerbado, nosso elemento ar na nossa mente está muito exacerbada, ela vai corromper os demais elementos. E aí a gente acaba observando que se a gente não está fazendo uma boa ingestão de água, a gente vai acabar contribuindo para esse ressecamento neural e contribuindo para esse ressecamento mental e para essa ansiedade exacerbada. Então entendam, o que a equipe espiritual que orienta e coordena aqui os meus trabalhos está querendo dizer é que é um plano arquitetado, é uma arquitetura sombria, sim, e que a gente precisa estar atentos. E eles estão trazendo essas informações justamente para que a gente tome a água direito, para que a gente não deixe de beber água, mesmo que a gente ache que não precisa ou não está precisando. Por quê? Existe essa malha, essas informações plasmadas na grade, tá? São arranjos energéticos que estão plasmados na grade eletromagnética e essa informação reverbera para nossa mente e chega nos nossos condutores, bloqueando o nosso circuito de sede. Tá? Dentro do Ayurveda, a gente aprende que a gente não deve beber água se não sente sede. E existem muitas maneiras de beber água, né? A minha forma de beber água pode ser completamente diferente da tua forma de beber água. Eu posso beber uma água crua, digamos assim, e tu tem que beber uma água cozida. Entende? Tudo isso a gente pode conversar melhor daqui a pouquinho, em outro vídeo. Mas, ainda assim, mesmo que a tua capacidade de ingestão de água ela seja menor que a minha capacidade, por exemplo, só trazendo um exemplo, toma água, tem que tomar, porque isso, se a gente não toma água, a gente vai se ressecar inteiro, e esse ressecamento nos adoece, tá bom? Então essas são as orientações, agora passado o recado, vamos embora.